Amados irmãos, eu gostaria que toda a igreja prestasse bem atenção na palavra nessa noite, porque Deus ele vai falar conosco de uma forma sobrenatural. Eu estava trabalhando hoje o dia todo debaixo desse sol ardente e meditando assim, falando com Deus sobre a mensagem dessa noite. Porque, irmãos, os irmãos que pregam, não sei se é igual eu ou não, mas quando eu recebo um convite para pregar a palavra de Deus, é sempre como se fosse a primeira vez. Faz 25 anos que eu prego a palavra de Deus, mais de 25 anos que eu prego a palavra de Deus, e toda vez que eu vou pregar a palavra, para mim parece que é a primeira vez. Eu temo, aleluia, porque a Bíblia diz que é melhor nós ouvir do que nós falar, porque nós vamos nos dar conta de tudo aquilo que nós falamos diante do altar. Por isso que eu falo, eu fico a imaginar, muitas vezes, eu vejo pregadores usar o altar para trabalhar isso, aquilo e tal. Aleluia. Irmãos, o altar, aleluia, é de Deus. Aleluia. Quando nós damos um passo para cima, para cá, aleluia, é um passo que compromete ainda mais a nossa salvação, compromete ainda mais a nossa vida diante do Senhor. Então a palavra que eu meditava, aleluia, escrevia na minha mente aqui durante o dia sobre o altar de Elias. O altar de Elias. Eu não sei o porquê que Deus nos deu essa mensagem nesta noite, mas até o término desse culto eu vou saber. Até eu terminar essa mensagem, eu vou saber por que Deus nos trouxe, aleluia, essa mensagem nesta noite. Então, a palavra de Deus dizendo aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, se nós verificarmos do versículo 20 em diante, nós vamos ver ali, meus amados irmãos, o profeta se achegando ao povo, né? Então, o versículo 21 diz assim: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheais em dois pensamentos? Se é Baal, é Baal; se é Deus, é Deus. Até quando vós vai ficar cocheando em dois pensamentos? Já começa aqui a mensagem, aleluia. Já começa aqui o que Deus queria falar para aquele povo. O profeta chega ali e já não fica ali medindo a palavra, não. Ele já chega ali passando um corretivo geral. Até quando que vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar com o coração dividido? Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Decida o que vocês querem para a vossa vida. Se é Baal, seja Baal. Vai servir a Baal. Se é Deus, sirva a Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que nós não podemos, aleluia, servir a Deus e servir o mundo. Nós não podemos servir, aleluia, a Deus e estar servindo o mundo também. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos. Ou seja, você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Para que lado que você está? Para onde que você está trilhando a tua caminhada? Você hoje é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus? Porque aquele que ama o mundo não ama Deus. Aquele que tem as coisas deste mundo no coração não tem Deus no coração. O profeta chega ali, meus amados, e ele começa a falar já duro com aquele povo. E de repente ele diz: chegamos aqui, eu tenho aqui um propósito, eu tenho aqui um propósito para fazer diante desse povo. Trago aqui 2 bezerros, 2 novilhos. Traga aqui. Trouxeram os 2 bezerros, 2 novilhos ali que seja.
450 profetas de Baal. São 450 profetas de Baal. Então, escolhe um desses bezerros para vós, para oferecê-lo em sacrifício, em holocausto para o vosso Deus. Pode escolher o qual vocês quiserem. Aí como vocês são animais, vocês preparam o bezerro de vocês e oferecem holocausto a Baal. Eu vou preparar o meu, eu vou oferecer também ao meu Deus. Aquele que responder com fogo, este é Deus. Este sim é Deus. O mesmo bezerro, o mesmo cevado que vocês vão oferecer, eu vou oferecer também. Eu vou preparar o meu e vou oferecer um holocausto para o Senhor nosso Deus. O qual responder com fogo, este sim é Deus em Israel. Aleluia! Todo o povo que estava ao redor, Acabe e todos os demais, olharam e falaram: é boa? É boa? Sim, concordamos. Os 450 profetas, opa, vamos fazer. É esse o desafio? Nós vamos provar que Baal é Deus, que o Baal nos ouve, que Baal nos responde. Então, fique à vontade. Vão preparando e já pode oferecer um sacrifício. E eu vou preparar aqui o meu, tudo certinho, depois eu ofereço em holocausto. Amados irmãos, aqueles homens, aqueles 450 profetas, para preparar um bezerro ali, é do estoque. É do estoque que estava preparado. Aí eles foram ali, já cortaram tudo ali, prepararam e já colocaram ali a oferecer em holocausto, porque eles não podiam tirar fogo na lenha, porque o desafio era esse: eles clamar a Baal e Baal responder com fogo. Baal tinha que responder eles com fogo, para mostrar que ele era o Deus deles ali. Então, meus amados irmãos, aqueles 450 homens fizeram aquele holocausto e começaram a clamar Baal, a buscar a presença de Baal, mas nada obtiam, nada vinha como resposta. Amados irmãos, chegou-se próximo de meio-dia e nada de Baal para responder àqueles profetas. Não acontecia nada. Quando deu meio-dia, Elias começou a tirar uma palavra em português mais correta, as zombadeiras. Olha, clame mais alto. De repente o Baal está viajando. De repente ele está dormindo. Se você gritar mais alto, vai despertar ele. De repente ele está fazendo um estudo, ou dando estudo para alguém. Começou a tirar daqueles 450 profetas. E aqueles homens começaram a se retalhar, fazer sacrifício de sangue vivo, de sangue humano, derramando o seu próprio sangue ali, para que Baal respondesse a eles. Amados irmãos, veja só o sacrifício que aqueles 450 homens estavam fazendo para que Baal respondesse. Mas Baal não respondia. Baal não ouvia, Baal não respondeu com fogo, não obteve resposta alguma naquele local. Do jeito que eles colocou, ficou, meus amados irmãos. Aí chegou o momento de Elias oferecer o holocausto. Amados irmãos, aleluia, veja bem o que Elias fez. Primeira coisa que Elias fez, ele restaurou o altar. Veja a diferença. Primeiro passo do homem de Deus era restaurar o altar. Por que Elias restaurou o altar? Amado, Deus não opera em qualquer lugar.
Deus não opera de qualquer maneira, Deus não opera de qualquer jeito, não. O altar, ele tem que estar santo. O altar, meus amados irmãos, ele tem que estar preparado. O altar, meus amados irmãos, ele canta, suianda, o altar, meus amados irmãos, o altar de Deus, ele tem que estar o quê? Preparado, purificado, ele tem que estar o quê? Restaurado na presença de Deus. Amados irmãos, o primeiro passo, ele foi lá, começou a restauração do altar. O altar estava restaurado, ele chega ali, olha, trazei 12 pedras aqui, que simboliza as 12 tribos de Israel. Aleluia. Então, meus amados irmãos, lá colocaram aquelas 12 pedras. Ele falou assim, olha, faça aqui diante do altar, faça aqui um valo, uma valeta, faça aqui cavoque em volta. Aquele povo não estava entendendo nada, o porquê daquelas pedras, o porquê daquela vala, aquela valeta em volta do altar. Aleluia. De repente, meus amados irmãos, estava ali a lenha, estava ali o bezerro em cima daquela lenha, estava ali as 12 pedras, estava ali aquela valeta em volta do altar, aleluia, e o povo olhando. De repente Elias chega e diz assim, olha, agora me traz aqui talhas de águas aqui, e enche 4 talhas de água, e enche aqui, derrame aqui. Trouxeram aquelas 4 talhas, aleluia, molharam aquela lenha, olha, e disseram assim, fazei os testes novamente por 7 vezes. Imagine, meus amados irmãos, a primeira já é molhada, a segunda foi molhada ainda mais, a terceira molhada ainda mais, da quarta em diante já começou a acumular água naquela valeta que ele mandou fazer, aleluia, começou, aleluia, a encher de água aquela valeta. O povo não entendia, o povo não estava compreendendo, meus amados, o trabalhar, o porquê dele molhar aquela lenha, o porquê dele deixar aquela água ali, aleluia, ao olho nu de todos os povos que estavam presentes. O povo não entendia, o povo não estava compreendendo. Amados irmãos, mas era o trabalhar de Deus. Deus, ele trabalha de uma forma, muitas vezes, que eu e você nós não entendemos. Aleluia. Nós ficamos olhando e pensando, por que está tão difícil? Por que está tão complicado assim? Por que para mim tem que ser assim? Por que para mim tem que ser dessa forma? Amados irmãos, é tanta pergunta que nós fazemos, que chega até a ser um questionário diante do Senhor nosso Deus. Elias, meus amados irmãos, ele só ordenou, vai colocando, vai molhando, traz água, molha, traz água à vontade, pode jogar aqui. Os profetas, os 450 profetas, que estavam ali todo retalhado, todo machucado, ficavam olhando e dizendo, olha, esse homem é louco, esse homem é doido. Se nós com a lenha seca não aconteceu nada, imagine que vai acontecer alguma coisa em cima dessa lenha molhada, em cima dessa lenha toda molhada do jeito que está, esse córrego de água ao redor desta lenha, não vai acontecer absolutamente nada. Amados irmãos, para você entender o que Deus quer falar com você nessa noite, quando nós, homens de Deus, levantamos aqui um propósito, olha, vamos fazer aqui um voto, vamos levantar um voto da campanha, olha, vai ser 7 de sexta-feira, pega um voto, faça o teu propósito, irmãos, porque Deus está trabalhando em cima do propósito, porque Deus colocou no coração do homem de Deus a lançar a fé, aleluia, mesmo que seja impossível lançar a fé. E os ouvintes, a pessoa, aleluia, que está ligada na mensagem, que capta a mensagem de Deus, a cada na primeira passagem
Deus falou, está falando. Deus vai fazer acontecer. Aleluia. Então, meus amados irmãos, aleluia, estava tudo preparado. O altar restaurado, as 12 pedras em volta ali do altar. Estava ali o córrego de água, estava ali o bezerro. De repente, meus amados, Elias levanta as mãos, aleluia, e faz uma oração de 4 horas ali, amém? Não foi 4 horas, não chegou 1 minuto de oração. Ele levantou as mãos e começou a orar ao Senhor. Senhor, o Senhor é Deus em Israel, e aquilo que eu falo no nome do Senhor vai se cumprir. Senhor, se eu sou homem do Senhor, se eu sou homem de Deus mesmo, desce, recebe o meu sacrifício, recebe o meu holocausto, recebe, Senhor, para que todo esse povo veja que em Israel existe um Deus. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, quando Elias começou a orar, quando Elias começou a falar com Deus, aleluia, aquele povo começou a olhar, começou a ver, meus amados irmãos, que alguma coisa diferente começou a acontecer. Aquela água que estava naquele córrego parecia, aleluia, um algo inflamável, começou a se incendiar. Aquele holocausto foi consumido, a lenha pegou fogo, aleluia, desceu fogo do céu e consumiu tudo que estava ali, meus amados, aleluia. E aleluia, o povo começou a se maravilhar da presença de Deus. Eles começaram a ver que o Deus de Elias, aleluia, realmente era Deus. Aleluia, que Elias servia um Deus vivo, um Deus puro, um Deus que realmente respondia com fogo. Amados irmãos, aleluia, diante de todos que estavam ali, aleluia, todos ficaram pasmos ao ver a glória de Deus descer naquele lugar, aleluia, em fração de minutos ali aconteceu a manifestação de Deus. Por isso eu digo para você, aleluia, você quer ver os sinais acontecer, você quer ver as maravilhas acontecer, aleluia, na tua vida, aleluia, e você questiona, pastor, mas na minha vida não funciona, na minha vida não acontece milagre, na minha vida não muda, na minha família é isso e aquilo. Comece você a reparar o altar, comece você, aleluia, tomar uma atitude de profeta de Deus. Eu não aceito, eu sou homem de Deus, as coisas têm que mudar, as coisas têm que ser diferenciado, aleluia. Eu sirvo um Deus que responde com fogo, então as coisas têm que ser de uma forma diferenciada na minha casa, de uma forma diferenciada na minha vida financeira, na minha vida conjugal, na minha vida material, enfim, você tem que profetizar, aleluia. Mas para você ter essa autoridade, aleluia, você viu que o profeta, ele sendo um homem de Deus, aleluia, ele poderia jogar aquele bezerro diante daquele altar, diante daquela lenha, e dizer, Senhor, eu sou teu servo, manda fogo e consome. Ele podia, ele era o nome de Deus, mas não, meus amados irmãos, ele queria mostrar para o povo, ele queria mostrar até mesmo para aqueles profetas de Baal, queria mostrar para eles que Deus, ele opera, mas ele opera do jeito que ele quer. Deus opera, meus amados irmãos, aleluia, ele queria mostrar que Deus opera no altar, aleluia, reformado, no altar restituído diante das mãos de Deus, restaurado. Não é de qualquer forma, não é de qualquer forma que Deus vai operar, não é de qualquer forma que Deus vai manifestar, meus amados irmãos.
Ou seja, o profeta queria mostrar para aquele povo todo que Deus, Ele é sensível, meus amados irmãos. Deus, meus amados irmãos, Ele ouve a oração de todos nós. Porém, conforme diz a palavra do profeta Isaías, eis que as mãos do Senhor não estavam encolhidas para que não possa nos alcançar, nem tampouco os ouvidos tapados para que não possa nos ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisões entre vós e o vosso Deus. Era isso que o profeta Elias queria mostrar para aquele povo, que muitas vezes o povo clama, até o dia de hoje, meus amados irmãos, até o dia de hoje o povo clama, até o dia de hoje o povo, aleluia, busca a presença de Deus, e vem outro, e lá de fora vem, de repente se humilha na presença de Deus, se aquebranta, aleluia, busca a face de Deus, e aí começa a crescer espiritualmente, e a pessoa fica, aleluia, na poeira. Aí pensa assim, mas o que acontece? O fulano chegou, foi crescendo, cresceu, e olha onde que está o fulano, e eu permaneço no mesmo lugar, eu permaneço do mesmo jeito. Amados irmãos, é tempo de nós fazer, aleluia, uma autoavaliação da nossa vida na presença de Deus. Será se nosso altar, será se a nossa vida está purificada na presença de Deus? Será se nós estamos ali, aleluia, o nosso altar, aleluia, diante do Senhor, aleluia, na santificação? Será se não está faltando algo da nossa parte diante dos olhos de Deus? Por que nós clamamos e não cai fogo do céu? Por que nós clamamos e aí o doente sai daqui mais doente ainda? Amados irmãos, é tempo de nós fazer como o profeta, aleluia, fazer um desafio, aleluia, e mostrar que Deus, Ele continua sendo Deus até os dias de hoje. Ele foi no passado, é no presente e é o mesmo Deus no futuro. Ele nunca mudou e nunca vai mudar. O que mudou foi, aleluia, o ser humano. A atitude humana é que mudou, meus amados irmãos. Muitas vezes, meus amados irmãos, aleluia, eu vejo e fico até escandalizado, aleluia, quando eu vejo a palavra de Deus sendo pregada como um profissionalismo, aleluia, a pessoa não tem mais a presença de Deus, a pessoa não tem mais temor de Deus, meus amados irmãos, aleluia, fala que nem um passarinho, fala que nem um papagaio, mas não tem temor, não tem medo de Deus, não tem o temor do Senhor em nosso coração, aleluia. Nós temos que temer a Deus, meus amados irmãos, nós temos que saber, meus amados irmãos, que nós estamos na presença de um Deus, meus amados, que Ele é compassível, Ele é amor, mas Ele também é justiça, aleluia, Ele é justiça, e dos olhos dele não passa nada, meus amados, dos olhos de Deus não escapa nada, dos olhos do homem nós estamos escape, dos olhos do ser humano nós escondemos tudo, mas dos olhos de Deus, como que está? Aleluia. Elias preparou o altar, Elias restaurar aquele altar ali, aleluia. Quando Deus respondeu com fogo, aleluia, consumiu aquele holocausto, aquele povo, aqueles 450 profetas de Baal ficaram ali. Olha, não é mesmo que esse Deus responde? Não é mesmo que esse Deus, aleluia, responde com fogo? Esse Deus respondeu e consumiu o holocausto. Enquanto nós ficamos, eu imagino aqueles homens ali reunidos, pensando assim, falando, questionando com o outro. Olha, nós ficamos a manhã toda fazendo sacrifício, clamando, oferecendo sangue humano,
apenas falou com Deus em poucas palavras, e ele veio e respondeu com fogo. Não deu aquela água que estava ali ao córrego, sumiu, aleluia, aquela lenha molhada, pegou fogo, aleluia, o cordeiro que estava, aleluia, foi consumido pelo fogo, aleluia. Então ele recebeu mesmo, ele recebeu o sacrifício dele mesmo. E por que não respondeu o nosso? Por que Baal não respondeu o nosso local? Amados irmãos, aleluia, quando terminou tudo ali, aleluia, beleza, olha e diz assim, não deixe nenhum desses 450 profetas, aleluia, fugir. Nenhum. Descemos a ribeiro, aleluia, quando descemos lá, Elias eliminou aqueles 450 profetas de Baal, aleluia. Mas antes de eles morrer, eles tiveram que ver a grandeza de Deus. É isso que Deus quer, meus amados irmãos. Antes do teu adversário morrer, aleluia, ele tem que ver a tua bênção. Já vi pessoas dizendo, olha, eu vou orar e Deus vai matar aquele fulano, olha que fulano percebe. Nos dias, quando eu me converti, eu vejo diferente. Eu oro para Deus manter os meus adversários em pé. Eu oro para Deus manter eles em vida, para que eles possam contemplar o tamanho do Deus que eu sirvo. Porque se eles morrerem, eles não vão poder contemplar a grandeza de Deus na minha vida. O morto ele não vai contemplar. O morto não vai ver. Aleluia. O vivo vai contemplar. O vivo vai ver. Por isso que nós temos que orar pela nossa nação. Nós temos que orar, meus amados irmãos, pelo idólatra. Nós temos que orar, meus amados irmãos, para aquele que faz mal para a nossa pessoa. Nós temos que orar, pedir ainda para que Deus mantenha eles com vida. Mantenha eles com vida e vida longa. Para eles verem o tamanho da bênção que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Imagine se muitos inimigos meus já tivessem morrido quando eu passei pelo Covid. Eles não iam poder contemplar e dizer, olha, o Deus pode nos serve, entrou lá e tirou ele de lá. E de tantas outras situações. Por isso que nós temos que orar, meus amados. Temos que orar pelo macumbeiro, para ele permanecer com vida, para ele ver o Deus que nós servimos, o Deus que nós se apresentamos. Aleluia. Que se nós estamos com o nosso altar, aleluia, restaurado diante de Deus, aleluia, nada vai nos abalar, nada vai ficar no nosso caminho, meus amados. Nada, eu disse nada, aleluia. Deus ele faz tudo, Deus ele faz acontecer tudo em nossa vida, não é nada pela metade, ele faz acontecer tudo certinho em nossas vidas, amém? Aleluia. Coloque a tua vida, coloque o teu altar diante de Deus, e você vai ver a manifestação de Deus em nossa vida, amém? As palmas que louvam. O Espírito Santo Deus possa completar essa mensagem do nosso coração, amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de nós orar, nessa parte, tem alguém para colocar o teu altar, a restauração de Deus? Tem alguém para aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém para Jesus nessa noite? Aleluia. Tem alguém, levanta as tuas mãos, nós vamos orar por você e a tua vida será restituída, a tua vida será restaurada na presença de Deus. Tem alguém para Jesus nessa noite? Não tem ninguém? Posso baixar minhas mãos na direção do Espírito Santo de Deus. Pessoa afastada, quer reconciliar na casa de Deus. Tem alguém para reconciliar nessa noite? Pastor, por um motivo hoje, fracassei, caí, eu parei, mas hoje quero voltar. Então volta hoje, na presença de Deus. Deus te dá essa oportunidade de você fazer essa restauração no teu altar. Tem alguém para reconciliar na presença de Deus? Não tem ninguém?
Eu posso baixar minhas mãos. Se Jesus voltar, você tem certeza da próxima salvação? Nós somos bem fortes pelo Deus. Eu estava aqui me lembrando, em vez de manhã, eu gostaria de estar pregando de manhã. Então, o senhorzinho bem corrente, eu passou de manhã aqui na frente e falou: olha, se eu orar a Jesus falar, o senhor serve a Jesus de coração, ele pensou. Você não vê, você não vê. Você morrendo, estava morrendo. Vamos ver. Depois quem sabe? Jesus, se ele fizesse uma repetição como ele está, e como Jesus vai deixar ele, e como Deus pode deixar ele, pessoal. Já está louco, está até bonito. Na presença de Deus aí. Podemos ver com o voto da fé. Amém? Mas não se perdeu. Até hoje tem. Não sei se hoje, porque eu estava ele, mas hoje. Nossa, pega a tua oferta, pega a tua dízimo, a tua contribuição. Nós vamos orar aqui também. Nós vamos clamar a Deus nesse momento, para que Deus possa ser abençoado.